Livro Mistério de Patience Worth, de Ernesto Bozano e Hermínio C. Miranda. Primeira parte. Hermínio C. Miranda. Um mistério sem mistério. Capítulo 7. O processo mediúnico. Aliás, está na hora de perguntar-se como funcionava o sistema de comunicação Patience Worth e Perle Curran, ou, se você prefere ficar no confortável lado daqueles que se inclinam em favor de uma teoria mais prudente, como é que o inconsciente de Perle Curran operava na produção dos textos. Comecemos com os depoimentos de Casper Just, que durante anos acompanhou religiosamente o trabalho. Lê-se em Litvag, página 174, que, segundo Just, o grupo que recebia as comunicações não era composto de espiritualistas, mas de diletantes que se criam imunes às crenças convencionais sobre o espírito dos que se foram, sujeitavam-se, contudo, ao mesmo tipo de hipnose grupal que controla os espiritualistas habituais. Mesmo Just, portanto, que aceitava a presença real de Patience Worth como entidade autônoma e sobrevivente, entendia que o grupo ficava hipnotizado, como qualquer outro. Há, no entanto, uma diferença a considerar-se. O grupo que se reunia na residência da Sra. Curran era composto de intelectuais dotados de clara noção e, talvez, de uma correta concepção acerca do período histórico no qual Patience declara ter vivido. Percebe-se facilmente que Just também está querendo pular a poça de lama sem sujar a barra da saia. Não se trata, ali, de um mero grupo espírita composto de gente de escassa instrução que se submete facilmente a processos hipnóticos, mas de amadores cultos, lúcidos e bem informados. O que se pode esperar de uma abordagem como essa ao caso? E preciso reiterar, ainda, que quem fala aí é um admirador incondicional dos textos mediúnicos e até mesmo da própria entidade manifestante. O problema, como Litvag lembra pouco adiante, é que, mesmo quando não havia qualquer intelectual presente, críticos, cientistas, escritores, professores, historiadores, os textos eram da mesma qualidade e a história prosseguia a partir do ponto em que fora interrompida da vez anterior, fosse qual fosse a extensão de tempo decorrida nesse intervalo. De qualquer modo, não há qualquer evidência de que o grupo estivesse hipnotizado, pelo contrário, tanto os demais participantes como a própria Perle Curran conversavam sobre diferentes assuntos com plena consciência do que faziam, enquanto a prancheta continuava incansavelmente a escrever, apontando letra por letra. E mais. Se é que havia pessoas hipnotizadas, quem as teria hipnotizado? Em diferentes oportunidades, a médium falou ou escreveu sobre seu trabalho. Em artigo de sua autoria publicado no Chicago Evening News, Litvag, página 175, Curran explicou que a prancheta não era mais do que um pedaço de madeira sem vida, que funcionava apenas como o recurso para dispersar o pensamento, a fim de que ela pudesse, por um momento, como que fazer calar a tagarelice verbal do consciente. Ou seja, uma espécie de esvaziamento da mente, de modo a deixá-la à disposição da entidade comunicante. Mesmo aceitando-se como válidas todas essas objeções, restaria ainda o complexo problema da linguagem e o conhecimento que a autora espiritual revelava, não apenas dos tempos e costumes do Cristo, mas da Idade Média, da Inglaterra elisabetana e vitoriana. Transferir a explicação do fenômeno para o inconsciente da médium em nada lhe altera o conteúdo e nem sua mecânica. Se os textos eram de autoria de Curran, então como se explicariam? Acresce que Patience Worth era uma personalidade muito bem marcada, afirmativa e franca. Litvag recorre mais de uma vez ao seu temperamento cáustico, mordaz, impulsivo e até declaradamente rude quando assim ela o entendia. A entidade manifestante rejeitava enfaticamente qualquer interferência da médium naquilo que ela estivesse escrevendo.
Era, pois, um ser independente, qualquer que seja a abordagem à problemática suscitada pelo fenômeno. O que você quer dizer, senhorita? Disparou para a médium certa vez, com essa história de pretender fazer teus pãezinhos contra a vontade de tua senhora? Em outra oportunidade, na qual Perle Curran escreveu um texto por sua própria conta e o publicou, Patience, consultada a respeito, não deixou por menos. E só provar, que você saberá, se é meu ou não, disse ela. E prosseguiu, declarando que o texto era infantil, mas que havia entre minhas palavras algo que ela não poderia negar e, nas palavras dela, algo que eu não posso negar. Há duas correntes fluindo da mesma fonte. Com o tempo, a senhora Curran entendeu, e assim declarou, que a prancheta tinha função meramente ocidental, mas que as palavras de Patience Worte vinham da cabeça dela, Perle, e não da prancheta. Na verdade, a prancheta, que, no dizer de Patience, cansava a boba, Perle, com seus movimentos, acabou sendo dispensada de todo a partir de 12 de fevereiro de 1920. Perle, escreve Litvag, página 213, via as imagens e sentia as palavras em sua própria cabeça e ditava as letras, como se viessem das mãos de Patience Worte. A explicação não fica nada clara para mim, mas temos de reconhecer que está sendo formulada por quem dispõe de pouca ou nenhuma experiência ou conhecimento do problema. Em depoimento posterior, em artigo intitulado A Note for Psychologists, 21, Curran expressa algumas de suas queixas. Início da nota do editor, 21. A palavra Note tem várias conotações. No sentido, diríamos, vestibular, inicial, Nut é uma noz ou outra semente envolvida numa casca dura, como a de noz ou avelã. Na gíria, Nut é a cabeça, como coco em português, mas também pode aplicar-se a uma pessoa muito entusiasmada ou fanática por alguma coisa, ou muito preocupada, ou zelosa. Ou, ainda, meio doida, tola, excêntrica, insana, psicótica, de trato difícil, a hard nut to crack, uma noz difícil de quebrar-se, ou melhor, um osso duro de roer. Esta última é a tradução que melhor se adapta ao entendimento do título do artigo de Perle Curran, que seria mais ou menos assim, um osso duro de roer para os psicólogos. Realmente, os estudiosos da mente e do comportamento humano muito incomodaram a médium com suas perguntas, suas dúvidas, suas certezas e suas teorias prediletas, mas nenhum deles conseguiu decifrar o que lhe parecia um enigma. Mesmo porque não havia qualquer enigma a verificar, Patience Worte era uma entidade sobrevivente que ditava seus textos a uma senhora dotada de mediunidade. Fim da nota do editor. Só porque alguém produz um fenômeno sobrenatural, 22, deve ser imediatamente classificado como uma monstruosidade, e mental e fisicamente levado para uma mesa de dissecação? Será que não há um procedimento mais delicado por meio do qual possamos chegar a uma conclusão a respeito dele ou dela? Apud Litvag, página 217. Como tenho repetido até a exaustão, não há fenômenos sobrenaturais, ou seja, acima e à margem das leis naturais, há fenômenos inexplicados regidos por leis ainda desconhecidos. Queixa-se, mais adiante, ainda segundo Litvag. O sensitivo fica logo sob suspeita e suas palavras valem menos do que o conteúdo de seu trabalho, enquanto a ciência procura refutar o caso antes mesmo de examiná-lo. Em pronunciamento desse tipo, Litvag, página 223, publicado na Tom Partisan Review, de Erhout, uma escritora de nome Mary Austin, foi contundente. O caso Patience Worte nada continha de extraordinário, e o processo através do qual os textos surgiram não constituía novidade alguma. Poetas, filósofos ou profetas sempre souberam que o material provinha de si mesmos e não de qualquer fonte externa. O que, aliás, é verdadeiro em muitos casos, mas não deve ser generalizado.
O procedimento a que se refere Austin se caracteriza como anímico, da alma, e não exclui, pelo contrário, complementa, o exercício da faculdade mediúnica, quando ocorre a interferência de uma entidade desencarnada, ou, se você prefere, de um morto. O certo é que o espírito encarnado também pode manifestar-se, e o faz com frequência, utilizando-se do recurso que a terminologia inglesa identifica como escrito automática. Ou então o Dr. Freud e o Dr. Jung estariam totalmente equivocados ao botar o inteligente conceito de inconsciente no contexto das ciências da mente. Continua a Sra. Austin. Por outro lado, tem sido uma característica de todos os tempos e culturas que essas mensagens espontâneas, sem premeditação e com frequência até intrusas, ao chegar às portas da consciência, apresentam-se como se fossem seres humanos. Quanto aos flashes mentais de uma brilhante luz radiante, mencionados por Perle Curran, isso também era muito comum, no seu entender. Em conversa com um neurologista, a respeito da visão de Paulo às portas de Damasco, ouviu do especialista a explicação de que o efeito luminoso poderia ser, de fato, o registro nos centros cerebrais de uma excessiva descarga de fósforo concomitante com um estado de aguda cerebração. Se você entendeu, rogo que me explique. Tudo muito natural, portanto, nada de espíritos. Numa sessão espiritualista a que assistiu, não deve ter frequentado muitas delas, Austin atribuiu os fenômenos observados, não revela quais foram, a coincidências e a percepção de dicas e sinais emitidos inconscientemente pelos circunstantes. Será que tais circunstantes é que passavam, consciente ou inconscientemente, as dicas necessárias para a Sra. Curran escrever seus textos em inglês arcaico? Se assim fosse, então as faculdades da médium e as dos demais presentes eram muito mais espantosas e inexplicáveis do que se supunha. E de onde vinha toda a multidão de dicas necessárias à produção de um complexo e erudito texto sobre a história, a geografia, a religião, a sociologia e os costumes vigentes na Palestina ao tempo do Cristo? Austin concluía o artigo dizendo que era de se desejar, e até de arriscar-se a profetizar, que o talento da Sra. Curran se tornasse suficientemente robusto para que ela pudesse livrar-se da obsessão de Patience Urt, a fim de dar continuidade por sua própria conta ao trabalho de proporcionar genuínas contribuições à elucidação do inconsciente.